Bom dia, meu nome é Ellen e eu sou estudante da UNB. E o meu projeto de iniciação científica se chama Sujeito, Linguagem e Aprendizagem, Aspectos da Dimensão Subjetiva do Desenvolvimento. Nesse projeto, a gente buscou compreender um pouco mais sobre os processos de aquisição da linguagem e do desenvolvimento subjetivo e como esses processos se influenciam durante o desenvolvimento. A gente partiu das observações de que as teorias da aquisição da linguagem são muito fragmentadas e do questionamento de quais experiências subjetivas organizam o desenvolvimento da linguagem. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma turma do CEPI de Brasília, com 12 crianças entre 1 e 2 anos de idade, que estavam nesse processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem. Então, as teorias da aquisição da linguagem vão ser entendidas em 4 principais grupos. O behaviorismo vai entender que a linguagem é aprendida através do condicionamento operante. Já o inatismo, ele vai entender que a linguagem é de procedência genética. E o construtivismo, que vai ser uma teoria um pouco mais complexa, vai entender a linguagem como um resultado do desenvolvimento cognitivo e da função simbólica. O interacionismo vai entender que a linguagem é resultado da interação social e da mediação pelo outro. Durante o desenvolvimento da criança, ela vai passar por vários momentos de desenvolvimento da comunicação. Então, a gente vai ter, em um primeiro momento, a criança utilizando a vocalização como um reflexo em resposta ao ambiente que ela está inserida. Elas vão se comunicar principalmente através de gestos e expressões corporais ou faciais. Depois, a criança vai passar a utilizar gestos, apontar e manusear objetos. Aos poucos, as primeiras palavras passam a serem utilizadas de maneira secundária, como uma manifestação de reforço da linguagem corporal da criança. A criança, então, começa a perceber a função comunicativa das palavras e passa a usá-las cada vez mais. A partir daí, palavras mais específicas começam a serem aprendidas e também podem alcançar um nível mais abstrato, como as partes do corpo e as cores, além de palavras descritivas. Então, a gente conseguiu identificar 3 maneiras principais de se comunicar. E a criança, ela vai ter uma tendência a escolher uma dessas 3 formas, onde ela vai sentir mais facilidade para se expressar. Mas conforme a criança se desenvolve, ela aprende a transitar e a utilizar essas 3 maneiras de se comunicar. A gestual vai ter um foco mais corporal, nos gestos e nos movimentos da criança. A expressiva vai ter como foco as expressões faciais e uma comunicação mais emocional. E a comunicação verbal, ela já é um pouco mais avançada, então a criança ela costuma utilizar outras formas de se comunicar também, mas ela dá ênfase para a utilização das palavras. Durante o período que eu acompanhei as crianças, eu pude observar a forma como elas usavam e aplicavam o vocabulário que elas aprendiam. Então, eu pude categorizar essas palavras a partir da intenção do uso que elas faziam. Uma forma de a gente compreender essa utilização do vocabulário pela criança é justamente pela intenção que a criança aplica na palavra e na comunicação. Um exemplo disso é em um momento em que eu estive acompanhando um menininho que estava brincando com Legos e ele montava uma torre. Em certo momento, essa torre cai no chão e eu expressei vixe, com a surpresa da ação. E como ele nunca tinha ouvido essa expressão antes, ele se surpreendeu e gostou da palavra e começou a utilizar também um vixe o tempo todo. Isso demonstra como eles experimentam aquilo que eles escutam e eles utilizam as palavras para comunicar muito mais, além do significado da palavra, uma intenção também emocional e expressiva no diálogo com outra pessoa. Então, esses foram os resultados que eu consegui obter a partir da minha pesquisa durante esse processo. Muito obrigada.